Bom, você sabe o que é um persona? Eu vou tentar te ajudar agora nessa videoaula como a gente vai definir o persona. Depois, no nosso material, tem algumas pequenas dicas para vocês seguirem e para fazer uma entrevista e descobrir melhor quem é o seu persona. Tentar construir esse cara importante aqui no marketing digital, que é um decisor, né? Na verdade, ele é um definidor muito grande da minha estratégia, né? É ele que vai me ajudar a definir muito bem a minha estratégia. Então, vamos lá. Quem é o persona? O persona é uma representação fictícia do seu cliente ideal, né? Eu vou estar lendo aqui o que está no slide, mas só para a gente conversar e para a gente reforçar aqui alguns pontos, né? Então, ela é baseada, a persona, né, em dados reais sobre o comportamento e as características demográficas dos seus clientes. Por quê? Porque isso vai definir com quem que você vai estar conversando, qual vai ser o tom de voz que você vai estar falando com ele, qual vai ser a abordagem que você vai ter para apresentar os seus produtos, os seus serviços. E depois, para que você, num determinado momento da sua estratégia do marketing digital, você consiga argumentar com esse persona. Ele vai querer mais informações, ele vai querer saber mais. E a definição do persona te ajuda tremendamente isso, né? Então, a persona também vai apresentar uma criação das suas histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios e aquelas famosas dores, né? Ou como a gente fala, as preocupações dele. Nós estamos aqui, né, na verdade, quando a gente pensa em desenvolver um produto, em desenvolver um serviço, a gente sempre pensa com o intuito de resolver o problema de alguém, né? Alguma dor, alguma preocupação, né? Esse curso foi feito pensando nas pessoas que não conhecem ou que ainda estão se aventurando aí muito no comecinho do marketing digital. Então, a nossa proposta é ajudar vocês com a jornada de vocês no marketing. Então, essa seria uma dor, né? Quando a gente vai definir o nosso persona, nós vamos conseguir trabalhar com uma certeza muito grande em relação àquele alvo que a gente está determinando. E por que a gente não fala mais em público-alvo? Por quê? Público-alvo, pessoal, é um conceito, né, um pouco mais antigo que vai te ajudar a entender uma gama maior de consumidores. Então, público-alvo, a gente falava que é a pessoa, é o jovem de 25 a 35 anos, de classe AB, que mora numa cidade. Quando a gente está falando de persona, a gente tem um foco muito maior. Eu personifico o meu público-alvo. Ah, professor, mas o que isso muda, né? Muda que no marketing digital, desculpa, a gente consegue extrair essas informações com muito mais precisão. E se eu atinjo exatamente aquela persona que eu criei ou que eu pesquisei e acabei definindo como o meu objetivo estratégico, eu tenho muito menos esforço, eu gasto muito menos dinheiro, né? Eu gasto muito menos tempo. Então, quais são as perguntas importantes para a gente fazer, né? Quem é o seu potencial cliente? Quais são as características físicas e psicológicas? Então, eu defino mesmo, se eu fosse o persona, olha, um rapaz, né, um professor casado, com acima de 50 anos, 50 a mais, né? Eu ainda não estou na faixa dos 55, mas que gosta de Netflix, que se interessa pelo assunto de games, que escuta muita música, tudo isso define de uma maneira muito assertiva para as estratégias do marketing digital. Quando eu for fazer toda a programação de publicidade, né, a minha programação de impacto, a minha presença digital, eu consigo colocar isso de uma maneira bem definida, né? Qual que é o nível de instrução, por exemplo? O mestrado, doutorado, que tipo de informação ele consome, quem influencia as suas decisões também. Isso faz um levantamento muito interessante de como a gente pode cercar, né, para que a pessoa tenha um impacto correto lá da nossa comunicação. E, claro, a gente vai ter que fazer uma pergunta de qual é a dor dele. Então, qual que é o problema dele? Ele está terminando uns estudos e tem muita dificuldade para, sei lá, falar uma segunda língua. Pronto, a gente já levantou ali uma necessidade que provavelmente vai ajudar ou vai nortear muito bem a nossa estratégia, tá? Depois, né, a gente vai justamente seguir esse roteiro que eu fiz uma sugestão para vocês aqui. Eu vou deixar o material, né, onde vocês vão poder acessar, mas escolhendo as pessoas, analisando os perfis, né? Você vai dar uma olhada no seu banco de dados de clientes. Lembra? Eu falei num momento anterior lá do meu CRM, né? Então, a minha manutenção do meu CRM, a certeza dos dados que eu tenho no meu CRM são muito importantes daqui para frente, né?
Eles vão fazer, na verdade, toda a sustentação, por exemplo, da construção do persona e depois da checagem se aquelas coisas vão acontecer da maneira correta, né? Então, de novo, né, a gente vai montar um roteiro de perguntas, pensar quais são as perguntas básicas relacionadas aos dados, né? Então, nome, qual região que ele mora, a faixa etária, todas essas são perguntas que são importantes, né? Você também vai poder deixar um espaço, né, para que para que as pessoas que você entrevistou também se manifestem. Tem uma pergunta aberta onde ele possa responder de uma maneira mais plural, né, o tipo de resposta. E aí, claro, nós vamos entender um pouquinho depois de como a gente constrói esses dados, essas informações, e aí sim a gente vai conseguir extrair justamente os dados importantes para a definição do persona. Tá? Esse foi um vídeo rápido, curto, mas para definir, para ajudar vocês na definição do persona. Essa é uma etapa importante e que a gente tem que tomar bastante cuidado.